Olá, meus amigos, boa noite. É com muita alegria, muita satisfação que nós retornamos a este canal para que possamos falar um pouquinho a respeito do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Queremos aqui aproveitar para agradecer os nossos irmãos do Centro Espírita Deolindo Alves, que permite que esses nossos encontros possam acontecer. Esta noite nós estaremos conversando com vocês a respeito do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E o tema será Deixai vir a mim os pequeninos. E antes disso, vamos então agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos aqui reunidos e que Ele possa permitir abrir as nossas mentes ao entendimento para que possamos compreender o tema desta noite. E o tema diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Então lhes apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Isto está em Marcos, no seu capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então, Kardec, ele já inicia a sua explanação aqui, sobre o tema, e nós vamos ler aqui o início do que ele coloca para nós. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já tomara por símbolo da humildade. Muito bem. Então, a gente acompanha, e a gente vê que em todos os locais, desse nosso planeta, desse nosso orbe, a criança, ela é vista como símbolo de pureza, um símbolo de doçura, E através dos nossos estudos, na doutrina espírita, ela nos ensina que, apesar ali de vermos a criança como um ser ali que chega à carne, não podemos deixar de ver que ela, na verdade, é um espírito que ali chega e que já teve inúmeras existências. Ele pode ser ali, inclusive, um espírito muito antigo, E que ao nascimento ele se apresenta ali como é. Então, independente da trajetória, desse espírito até o seu reencarne, o que ele foi, quais foram os seus caminhos, suas escolhas, as tendências durante essas outras existências, o espírito, quando reencarna, ele nasce num estado de inocência, um estado de doçura, num ambiente que a gente acredita geralmente repleto de muito, mas de muito amor. Então, como Sueli Caldas Schubert era uma amiga do meio espírita, ela nos elucida, ela diz que no instante do parto, o recém-nascido ali dá o seu primeiro choro, Significa então que um espírito ali se revestiu de um corpo físico, trazendo consigo, uma extensa história, Uma história ali que a gente pode até dizer repleta, de muitos erros, de muitos acertos, E a prosseguir, a partir daquele momento, numa nova, em novas, sucessivas e indispensáveis experiências reencarnatórias, tão necessárias mesmo, E cada dia dessa nova existência será então, como a gente diz, sempre uma nova página, a ser escritas, num caminho evolutivo, então, rumo à perfeição desse novo ser. Desta forma aí, o ser humano, então, traz consigo
as inúmeras, né, probabilidades que ele tem de crescimento, que só através do tempo, através das reencarnações sucessivas, elas irão se realizar. E esse seu estado de inocência, de doçura, faz com que esteja durante esse período de infância muito, mas muito receptivo ao aprendizado. É um período extremamente importante. Acaba despertando ainda nos pais um carinho, um amor muito grande, dando a ele então toda a atenção, né, que todos nós esperamos nesse momento dessa jornada, nesse momento inicial de sua vida, né? Então essa condição de receptividade é que possibilita, né, ao espírito reencarnante ali a oportunidade de esse novo aprendizado, né? Superando eventualmente qualquer má tendência, sempre procurando valorizar o amor, né? Fazendo parte dos primeiros passos de sua nova vida, né? Lembramos então aí que o espírito ele regressa, né, à vida corporal com que objetivo, né? Com o objetivo de se aperfeiçoar, né? De se aperfeiçoar, de se corrigir, né? Sendo que, inclusive, como a gente falou, esse período de infância, esse início, né, de jornada, talvez seja certamente o mais proveitoso. O seu amor, o amor que ele tem dentro de si, a doçura, né, o torna então mais receptivo aos conselhos, né, e aos ensinamentos benéficos, né, desse período, né? E isso vai contribuir para a formação aí do seu caráter, e contribuindo inclusive para que ele possa deixar de lado eventualmente qualquer, né, má tendência, né? E talvez seja esse o motivo principal, né, que nesse período a participação, né, dos pais, como dissemos, ele é de extremamente importante, né, na formação então do caráter dos seus filhos, né? Com isso a gente lembra também que dentro dessa sagrada oportunidade que a providência divina concede, né, ao espírito, na verdade a todos nós, né, de vestir aí uma nova roupagem dentro dessa nova existência, né? Há toda uma programação, né? A espiritualidade, ela nos prepara, né? Então há toda uma programação que virá então a contribuir, que virá nos auxiliar, né, nessa nova jornada existencial, na busca desse nosso aperfeiçoamento tão necessário, né? Então todo um planejamento ele é realizado ali de forma extremamente meticulosa, antes do nosso regresso a uma nova vida na carne, né? A começar então aí até pelas escolhas e pelo compromisso, né, dos nossos pais, né, que contribuirão aí de forma determinante, né, principalmente no início da jornada desse espírito, né? O meio em que acontecerá esse retorno também é extremamente importante, né? E fica aí também a expectativa das futuras relações que poderão aí contribuir significativamente, né, para o amadurecimento, para o aprimoramento desse espírito. E aí é importante a gente até frisar, né, que quando voltamos ao plano material, a providência, Deus permite que haja de nossa parte um esquecimento ali, momentâneo das nossas reencarnações, né, pregressas, né? Esse esquecimento de tudo aquilo que serviu para nós, principalmente aquilo que serviu para nós, né, de atraso nos passos, né, nessas existências anteriores, os enganos realizados, as más escolhas, né, as más tendências, e que se certamente nós ali tivéssemos essa lembrança, certamente isso prejudicaria a nós extremamente no início, né? Principalmente nessa nossa nova vida, né? Então o esquecimento ele contribui para que o espírito, a partir daquele momento, ele defina ali um novo ponto de partida, né? Um novo momento de formação, então, para aquele novo ser, né? E a doutrina, ela nos coloca
que o espírito, então, até os 7 anos de idade, como nós falamos, ele está muito receptivo ao aprendizado, né? E que através desse aprendizado, né, auxiliá-lo em muito nesse processo de formação desse novo ser, né? Então é a oportunidade ímpar, né, a todos aqueles que estão comprometidos ali com sua educação, que contribuam então na formação, né, do caráter, dos seus sentimentos, e a gente espera sempre voltados aos ensinamentos de Deus, né? E aí convém até a gente ressaltar que, especialmente nesse período, né, a providência não nos deixa sozinhos, né? Ela coloca, né, em nosso auxílio espíritos ali abnegados, espíritos amigos, tão próximos da nossa relação durante todas essas jornadas, que nos acompanham ali de perto, nos auxiliando em especial nesse momento tão importante, né? Eles procuram ali nos proteger, nos ajudar, nos intuir nesse novo caminho, né? Com muito amor eles fazem isso, né? E esses espíritos são aqueles que normalmente, durante a nossa existência, a gente denomina aí como sendo os nossos anjos da guarda, os nossos protetores, né? E essa proteção, ela está aí sempre conosco, né? Sempre ao nosso lado, né? Então, como a gente disse ali, até os 7 anos, né, além de ser um período extremamente propício para a formação desse nosso caráter, tudo, também é o período em que esse amigo nosso, esse espírito protetor, esse nosso anjo da guarda, esteja ali coladinho na gente, né? Esteja muito próximo de nós, né? E ao passar esse tempo, né, no qual o espírito, de uma certa forma, ele já está começando a se consolidar nesse processo reencarnatório, né? Esse amigo, de uma certa forma, que nos acompanha, ele já começa a nos acompanhar já mais com uma certa distância. Mas por quê? Para que ele possa permitir, então, que nós, pouco a pouco, né, nesses passos seguintes que nós tomamos, né, que através dos nossos próprios esforços, então ali, a gente comece a exercer o nosso livre-arbítrio, que nós já possamos começar a criar um amadurecimento naquilo que a gente irá procurar ser como dentro dessa nossa nova jornada, né? E ali a gente buscar, então, pelo nosso mérito próprio, né, esse aperfeiçoamento, né? E reconstruindo, então, um novo mundo interior para nós, através dessas experiências que a gente, então, começa a adquirir nessa nova vida, né? E a gente ressalta novamente que nessa trajetória, né, nessa nossa trajetória, o quanto é importante a responsabilidade dos pais nesse aprendizado, né? Nós que somos pais, a gente, o quanto é importante, né, a participação nossa na chegada de um novo ser, né? E sobre isso, Kardec, no seu Evangelho, ele fala algo extremamente interessante que eu gostaria de passar para vocês. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de encaminhá-lo para o bem cabe a seus pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a este mandato. E para facilitar-lhes foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Então, como vimos, a importância dos pais nesse sentido, ela é extremamente importante, né? E o espírito, o grande objetivo dele, como nós falamos, né, é caminhar, é iniciar uma nova caminhada em busca do quê? Em busca da sua perfeição, né? E nessa busca, através de cada existência na carne, né, a criança, né, e como nós dissemos, nada mais é do que um espírito, nós somos um espírito reencarnando, né? Nós acabamos trazendo consigo nesta nova vida, no nosso inconsciente, né, todo um acúmulo ali de conhecimento também, de aquisições que foram adquiridos em outras existências, né, nas passagens que acabamos tendo pela vida material.
E essas aquisições, adquiridas então na forma de tendências, de preferências, né? Obstáculos que aparecem, né? Através de traumas, capacidades e conhecimentos também, né? Então constitui tudo aí um elenco, né, de facilidades, né, e também de dificuldades que irão influenciar no nosso desenvolvimento, né? Na educação, né? Na formação de um novo caráter, né? De uma nova personalidade. Então aí nós podemos até compreender que o espírito, a cada prova no mundo material, né, através dessas reencarnações sucessivas, ele não perde jamais a sua individualidade, né? Porém, né, ele assume, né, uma nova personalidade. Ele busca uma nova personalidade, tão necessária em razão das próprias necessidades que o espírito ele tem para o seu aperfeiçoamento. Então vamos aí elucidar, né, um pouco mais esse nosso tema, e a gente vai buscar em Kardec também no Livro dos Espíritos, na questão 383, o que ele fala, né, a respeito desse, o fato de nós termos a necessidade, aí, né, qual é a utilidade nossa, né, de passarmos pela infância, né? Então, a pergunta que Kardec então faz aos nossos abnegados irmãos espirituais é o seguinte: qual é para este, né, o espírito, né, a utilidade então de passar pelo estado da infância, né, de infância? E eles respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para que o devem contribuir os incumbidos de educá-los, né? Então a gente vê com certeza que o momento mais favorável, né, para que o espírito possa receber no seu íntimo, né, as novas tendências e valores que o enriqueçam, né, e o preparem para essa nova jornada na Terra, né, é exatamente durante a sua infância, né? No momento que ele está extremamente receptivo a iniciar então essa nova jornada. Então, quando Jesus ele nos afirma nos seus ensinamentos, né, que ele diz o seguinte: em verdade vos digo que todo aquele que não receber, né, o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Esse ensinamento, então, ele nos convida a receber o reino de Deus como uma criança, mas sem restrições, né? Como ela está receptiva lá ao ensinamento, que nós possamos receber esse reino dentro de nós como sem restrições, né? Sem objeções, né? Sem adaptações, com muito amor, né? Então vamos procurar ser como crianças aos olhos de Jesus, né? Tenhamos aí o coração puro, sempre com disposição, com extrema disposição ao aprendizado. Vamos procurar rever as nossas opiniões, nossas atitudes, às vezes totalmente voltadas ao engano, né? Vamos estar dispostos, né, sempre a procurar o entendimento cada vez mais sublime do Evangelho, né? E a buscar sempre o que? O caminho, que com isso procurar sempre o que? O caminho que nos aproxime cada vez mais de Deus. Bom, meus amigos, para nós podermos encerrar então essa nossa conversa, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel sobre o tema, para que nós possamos então fechar o nosso encontro de hoje. E a mensagem que o Emmanuel nos traz, ela é intitulada Sejamos Simples. Surge o progresso da sucessão constante de valores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro, um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso,
as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança o traço de virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza, indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmas, as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas na infância como índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Emmanuel. Bom, pessoal, muito obrigado por esta oportunidade. Espero ter atingido os objetivos da noite para com vocês. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.